oportunidade desse primeiro momento, essa primeira iniciativa. Nós queremos, Pai, que o Senhor nos ajude a fechar o ciclo desses dias, de forma, Senhor, que levemos conosco, Senhor, a prática do que nós aprendemos. Nada seja esquecido, que nós possamos, ó Deus, ter ações, ó Pai, motivadas pelo Senhor, Espírito Santo. Ações direcionadas pelo Senhor. Nós entregamos a aula de hoje e entregamos a Ti a nossa reverência, temor, atenção. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a ouvir e a falar com humildade, ó Deus, e prontos a Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu vou começar falando da unidade, e a partir da unidade aí eu vou falar do jejum coletivo, certo? É óbvio que a unidade da igreja, ela é um alicerce. Não há como a gente caminhar e avançar sem unidade. A igreja na sociedade, na verdade, deveria ser o maior e melhor exemplo de unidade. É o corpo de Cristo, porque nós temos, a partir da palavra e pelo plano de Deus, essa possibilidade, né, de evidenciar isso. Se obedecêssemos, seríamos testemunho de unidade. Quando a gente parte para a oração e para pessoas que querem participar do reino espiritual de forma eficaz, não tem como a gente ser um grupo de intercessão sem ter unidade na visão, sem ter unidade no propósito final de onde a gente quer chegar, né? Então a gente precisa trabalhar muito essa questão da unidade em todos os ministérios, né? Mas eu penso que no ministério de oração a gente tem que começar a orar e viver mais essa unidade, né? Porque afinal a gente quer conquistar para o Senhor. Então, a unidade ela é a alma da comunhão. Nós devemos ser um. Unidade não tem a ver com uniformidade. Não tem a ver com andar igual, falar igual, vestir igual, fazer tudo igual, rezar, ter orações prontas e iguais. Unidade não é uniformidade, certo? É a gente ser um, porque somos um no Senhor, no Espírito, e a gente caminha na mesma direção. A gente está no mesmo caminho. É simples assim. O Senhor ama a diversidade, Ele usa a gente do nosso jeito. Ele só quer que a gente ande no mesmo caminho para a mesma direção. É tão difícil assim? Mas a gente complica as coisas, né? Então, a gente vê no capítulo 6 de Josué que a unidade do povo trouxe o vencer da batalha. E todo o Antigo Testamento. A gente vê muitos exemplos de conquistas de guerras, de estratégias de guerra, por causa da unidade do povo de Deus, né? Eu vou citar alguns textos para além desse capítulo, e hoje eu vou citar mais do que a gente ia acompanhando, lendo todos, como a gente tem feito em algumas aulas, para que a gente consiga ganhar tempo. Logo, eu tenho eles anotados na apostila, tá certo? Ezequiel 11:19 diz assim: então eu lhes darei o mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Quando Deus usa Ezequiel para falar isso, eu estou mais tempo sentada porque eu passei muito tempo em pé ali, eu estou cansada do dia. Mas vocês estão me ouvindo bem? Quando o Senhor usou Ezequiel para dizer isso, foi numa visão de Deus, foi pela fé e foi profético. O povo não estava andando em unidade, em comunhão, em amor mútuo, né? As coisas estavam difíceis. Mas o Senhor prometeu, essa não era uma promessa tão breve para eles. Isso ia demorar um tempo para ser recebido, mas essa promessa também tem a ver com a nova aliança, com a vida de Cristo, onde Ele ia dar os filhos espirituais, né? A partir do novo nascimento. Então, Deus promete que nos daria um novo coração, o mesmo coração, um espírito novo, certo? Que tiraria da sua carne um coração de pedra e tiraria um coração
movido pela presença de Deus. Então, se Deus falou isso, prometeu isso, é porque nós temos a possibilidade de ter em Cristo Jesus, ok? Filipenses 4:2, Paulo faz uma súplica, né? Ele roga, ele diz: eu rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Deus quer concordância e unidade. Raramente isso acontece, mas às vezes o pastor, o líder da igreja, chama a atenção pelo nome, né? Você já viu isso nos grupos, né? Tem hora que a gente não se controla. O Paulo não se controlou. Ele teve que publicar o nome das irmãs e ficou até Jesus voltar aqui na Bíblia. Né? Eu acho que lá no céu não tem como elas verem nada aqui, não pode passar vergonha. Mas eu acho que elas subiram. Evódia e Síntique estavam brigadas, intrigadas, como diria aqui no Nordeste. E era um negócio tão sério, não era simples, porque para Paulo dizer isso aqui numa carta, veja que naquela época a pessoa escrevia a carta e ela era lida para todo mundo. Então eu rogo para vocês duas, e sintam mesmo o Senhor, quer dizer, se vocês estão no Senhor, sintam mesmo no Senhor. Entrem em concordância e unidade. Você sabe que eu já participei de grupo de oração, que os irmãos discordavam do que orar? Eu dizia: vamos orar por tudo, gente. A gente ora por tudo. Não, porque hoje tem que orar de você não quer, e tem que orar pelo irmão fulano. Você não vai ter que orar por tanto, eu oro em casa. Tudo significa. Vamos orar por tudo, né? Mas, às vezes, vocês sabem que esse tipo de coisa mínimo acontece, né? Em grupos. Então, a gente tem que passar desse nível, é o que eu tenho dito, né? A gente tem que passar desse nível, desse tipo de coisa. Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, né? Esforçando-nos diligentemente. Vocês têm que procurar. Não é quando surge uma situação, vai apagar um incêndio, coisa assim. A gente tem que, isso é continuado, a gente tem que se esforçar, a gente tem que manter esse propósito de guardar a unidade. Mas parece que a gente não está preparado. Na verdade, é como uma motivação, esse guardar, de que você tem que estar a postos, você tem que estar em guarda. Esse é o sentido. Sabe o soldado que você passa ali, os pobres ali como é? Das vidas oficiais, eu tenho uma pena daqueles rapazes? E nada, né? Para fazer, mas eles ficam de noite, para cima e para baixo, guardando. Não é? Mas a ideia do apóstolo Paulo, quando ele fala para guardar a unidade, fiquem apostos, sempre preparados, sempre guardando, para que nada acabe. Vamos confessar que a gente não é assim. A gente não está em guarda o tempo todo, a fim de guardar a unidade. Pelo contrário, a gente é sempre pego de surpresa. Qualquer coisinha é suficiente para que a gente se separe, para que a gente brigue, para que a gente discorde. E nós precisamos mudar isso. Acho que a gente precisa listar algumas coisas como prioridade na nossa vida cristã, de manutenção, de conquista. Muita coisa que a gente conquista por causa do Espírito Santo em nós. Mas uma coisa que tem que estar como prioridade na nossa lista, né? Primeiro, a comunhão com Deus, mas quanto mais com Deus você está, mais unidade você tem com o próximo. Porque tudo se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Não é isso? Tudo se resume a isso. Então, obviamente, quanto mais perto de Deus, mais a gente tem unidade com o outro. Né? Mas a gente precisa guardar a unidade, e isso deve ser, eu penso, se fôssemos fazer uma lista para colocar na geladeira todo dia, seria manter esse relacionamento com Deus e guardar a unidade, estar pronto para guardar e vigilante, percebendo. Eu vou parar mais esse exemplo, porque a gente não é vigilante, é dentro de casa, é na igreja, né? Então a gente tem que buscar muito o Espírito para manter a calma, para manter a concordância. Obrigada. Amém? E Paulo, ele continua, né? Capítulo 4, mesmo do verso 13,
até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Né? A gente sabe que a gente vai viver enquanto neste mundo imperfeito. A gente morre imperfeito. A gente só vai ser perfeito quando Jesus nos der um novo corpo, né? Glorificado, estivermos com Ele. No entanto, essa perseguição é justamente até que a gente chegue lá. A gente tem que continuar no mundo até chegar no céu, né? Lutando por isso, para que nós cheguemos a essa unidade da fé. Isso é bem abrangente, daí só esse texto dá um estudo bem grande, né? Que é a unidade da fé, certo? Mas vamos focar nessa questão da gente estar perseguindo a mesma coisa. Cheguemos à unidade da fé, que tem a ver a partir da redenção, que é tudo que a gente vive, o plano da redenção, né? Até todas as doutrinas que vêm a partir dele. A santificação, a perseverança, tudo que a gente precisa levar nessa bagagem da redenção e unidos pelo vínculo da paz em Cristo Jesus. Filipenses 2:3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória. Gente, nada é nada. Tudo é tudo, nada é nada. Nada, eu digo, meu Deus, isso é muita coisa, nada é muito. Nada façais por vanglória, é muita coisa. Vira e mexe, a gente se pega fazendo algo para si próprio e para contar vantagem. Para contar vantagem. Já viu? Essa conta vantagem, a gente conta vantagem. De vez em quando, até na oração. A gente vai orar para Deus e conta vantagem. Na oração. A gente é ruim. Mas o Senhor é misericordioso, né? Senhor, eu te louvo porque eu sou tão legal. O Senhor me fez. Senhor, muito obrigada. Eu fiz tanto por ela. Obrigada porque o Senhor me usou. Eu estou falando já de uma forma bem explícita, né? Mas é subliminar a glória. É subliminar, né? Mas não faça nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é um dos versículos mais difíceis que eu acho. Porque a maior tentação de cada indivíduo é ser melhor, é querer mais para si. Ninguém escapa disso. Por isso que a gente tem que estar vigilante o tempo todo. Se autoavaliando. Eita, Deus, vamos ficar noia. Já ouviu falar? Vou ficar assim, só pensando nisso. Como é? Porque é essa vigilância. Mas o Espírito Santo, quanto mais a gente busca, mais sensibilidade ele dá, mais percepção. Quanto mais a gente está perto do Senhor, mais a gente sente aquilo que era um pecado tão escondido, né? Ele começa a ser grande. Você começa a ver isso tão grande. Era uma coisa que você fazia que você nem sentia. Mas você vai chegando perto de Deus, aí aquilo começa a ficar grande. Alguns pensamentos que você tinha que antigamente você nem pensava que pensava. Agora você fala, como é que eu estou pensando nisso? Então, esse texto, né, fala que a gente deve considerar os outros superiores a nós. Então, como é difícil, mas como é precioso quando o Senhor nos leva. Isso é progressivo. A gente não vai chegar um dia de estar no pedestal e no auge, considerando todo mundo superior e sendo humilde o tempo todo. A gente vai ter momentos assim, até que Cristo venha. Mas são gloriosos momentos quando você se torna humilde e torna um outro superior, mesmo quando você está com a razão, muitas vezes, você sabe, é o Espírito Santo. Meu Deus, o Espírito Santo não sou eu. Isso é maravilhoso. Isso é tão importante, porque se a gente negligenciar isso, a gente é muito facilmente envolvido por isso. Foi o problema de Satanás no céu, querer ser igual a Deus. Foi o pecado no Éden, querer ser igual a Deus, né? E a queda do homem na terra, ser igual a Deus. Isso. E às vezes, eu digo isso porque eu sinto que, por a gente às vezes que prega, que canta, a gente está muito exposto à vaidade, à sedução de uma pessoa que diz assim, foi uma bênção que você pregou hoje, sabe? E a gente não atribui isso, a gente não quer isso no coração, porque é fácil, como você diz, é fácil. Não, a honra e a glória de Deus é o poder dele. Mais uma vez, não é? É muito fácil isso, é muito perigoso. Demais. A vaidade é muito perigosa. Esse é o sorrateira. Essa é uma das maiores tentações mesmo, o orgulho, né?
faz a gente cair, faz comunidades inteiras cair. Deuteronômio, voltando ao Antigo Testamento, no capítulo 10, versos 16 e 17, diz: circuncidai, portanto, veja, o auge da circuncisão, daquela aliança do Velho Testamento, olha o que Deus fala: circuncidai, portanto, o vosso coração. A aliança é no coração. E não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Minha gente, não parece contraditório? Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso, que não faz acepção de pessoas. Ele é quem podia escolher o que ele quisesse. Ele que podia dizer assim: presta, se não presta, oferece aqui porque eu fiz melhor, isso aqui não ficou tão bom assim. Não. Ele sente que ele não faz acepção de pessoas. Como a gente faz. Como a gente faz. Né? Tem momentos que a gente até tem que fazer. Quando a gente está à frente do trabalho. Quando a gente vai julgar posição ou questões mais burocráticas, não estou sabendo achar o termo agora, né? Mas essa acepção aqui, é para além disso, é independente de você ter que selecionar por algum motivo, é você não ter no coração que aquela pessoa não merece ou não pode por causa disso ou daquilo, né? É outro exercício. Tudo isso aqui, gente, é exercício de unidade. Vocês entendem? A gente tem que exercitar todo dia. A gente tem que tentar todo dia. A gente tem que vigiar todo dia. Porque nós temos a oportunidade disso todo dia. E a nossa oração e a nossa intercessão, para ela ter esse acesso puro a Deus, a gente precisa trabalhar isso. Porque senão a gente vai fazer acepção na oração. No começo de tudo. E na oração é que a gente trabalha essa questão da unidade, né, desse guardar a unidade, de não ter acepção de pessoas, de ter esse coração maleável para o Senhor. Quando a gente conquista isso na oração, no secreto com Deus, a gente vai para as pessoas com essa bagagem maravilhosa. É na oração. Essa acepção também com relação a quando Deus mandar você orar por alguém, que você não acha digno, né? Isso. Porque Ananias, quando ele mandou ele orar por Paulo, ele fez: mas ele não vai sair toda a igreja. Isso. Se ele não tivesse ido orar, obedecer, né? Exatamente. Inclusive, Gleice falou sobre isso, né? Que a gente não pode ter preconceito. Isso. Né? Acho que foi no terceiro dia, né? Do curso. Que a gente não pode ter preconceito, né? E é isso, gente. Quando a gente for orar, eu vou dar um exemplo de exercício para levar isso para a prática. Quando eu estou com dificuldade com algumas pessoas, seja qual for o tipo de dificuldade, ou qual for o tipo de pessoa, essas pessoas são as primeiras pessoas da minha oração. Eu não deixo elas por último, elas são as primeiras. E eu cito o nome delas. E eu oro por elas. E eu peço a Deus: Senhor, quando eu encontrar, me dá a oportunidade de saber que isso foi conquistado na oração. Quando eu encontrar, eu não quero sentir nada. E sabe que funciona? Porque o Espírito Santo, que já está em nós, é alimentado, e ele trabalha para que isso aconteça, porque é a vontade de Deus que seja assim, né? Então, eu sou filha assim, de pais separados e tudo mais, e meu pai foi muito ausente. Muitas coisinhas que as pessoas hoje, né, até na família mesmo, falam assim: mas Gleice, por que você liga para ele? Por que você quer saber dele? Por que você vai lá? Porque eu digo: por quê, meu pai? Porque ele está vivo. Mas ele não ligou, mas ele não fez, mas ele não está, ele só dá trabalho, ele só liga para dizer problema. Eu digo: mas o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Né? Então, só um exemplo, uma questão da família. E é isso, dentro da família as pessoas não entendem. Eu digo: não dá para entender, nem eu sei. É porque eu oro. Ora também? Eu digo assim: eu não sei. É Deus na minha vida. E eu não vou alimentar as coisas ruins. Ele me curou. Gente, não sinto nada. Nada. Porque Deus me curou e me fez amá-lo. Não é assim? Então, é assim que a gente tem que exercitar. Né? Só dando um exemplo de como pode ser. Certo? Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos é o nosso Senhor. Então, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, e a unção do Espírito veio sobre todos nós. É igual para todo mundo.
Romanos 12:5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aí a gente vai para toda aquela questão do organismo vivo, de como Paulo explica que nós somos o corpo de Cristo, e ele dá a ilustração dos órgãos do corpo, do mecanismo do corpo, como nós somos interligados, né? E não é preciso estudar medicina para a gente saber o quanto a gente é interligado. Basta você sofrer uma pancada no dedo que você já sabe. Não precisa saber a anatomia do corpo todo, você sente dor até no fio do cabelo. É ou não é? Então, o que o apóstolo Paulo traz, inspirado pelo Espírito para nós aqui, é assim que a igreja é. É exatamente assim que a gente é. Por isso que a igreja vive sofrendo, porque sempre tem um doente. Sempre tem um lado podre, que Jesus vai e conserta. E às vezes o lado podre é a gente, que está fazendo o outro sofrer. Então tem um dia que um está bom, outro dia outro que está doente, e assim a gente vai caminhando, e a nossa cura é Jeová Rafá. Ele que vai tocando, vai curando, vai moldando, e a gente vai seguindo, porque o corpo tem que viver, o sangue tem que bombear, e a gente não pode parar até Jesus voltar. Amém? Nós temos dons diferentes, mas nós temos um só Senhor. E isso é próprio de Deus. Nós devemos unir essas forças, porque é assim que Deus fez para que a gente fosse mais forte ainda. A força do povo de Deus está na diversidade dos dons, na diversidade dos talentos. A força da humanidade toda. A questão é que não há os olhos abertos para isso, o suficiente. Mas a gente vê a prosperidade de Deus na questão humana, na força humana, quando a gente vê a unidade. Aí se une para a guerra, né? Quando se une para a guerra, ganha. Vê que isso aconteceu no meio do povo de Deus, né? A Síria e Israel eram inimigos. Mas quando foram lutar no local do povo, o seu filisteu era sírio? Não lembro. Não, era outro povo. Mas na hora de lutar contra esse outro povo, eles disseram: vamos se juntar? Não estamos derrota. Então, a força nisso, nessa diversidade, na unidade desses conceitos, quem dirá a gente, o povo de Deus? Com a direção de Deus, com os dons de Deus, com as coisas de Deus, né? Certo? E nós devemos quebrar toda a nossa dificuldade de se relacionar. Focar no que você tem em comum e não nas diferenças. Focar na vontade de Deus. Romanos 14:19. Vamos abrir esse texto? Romanos 14. Alguém pode ler bem alto? Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Pronto. Esse é o nosso foco. Seguir as coisas da paz. Não temos que buscar outras coisas. Para a gente se relacionar bem, para a gente ficar bem, a gente tem que buscar os pontos comuns. E não as diferenças, não as dificuldades. A gente tem que olhar para o nosso objetivo, para chegar lá, né? Então, existem as formas diferentes que as pessoas vão se conduzir. Uma coisa que a gente não pode tolerar, nem nós, e nem deixar passar também dos outros, é o que a gente estava comentando ontem. A gente tem que fechar as brechas, a gente tem que consertar os erros, a gente tem que tirar o pecado do nosso meio. Essa é a vontade de Deus, porque isso vai prejudicar o vencer. Isso prejudica a vitória. Essa questão que você estava falando aí da unidade para a guerra, né? Quando a gente vai ler lá em Gênesis 11, na questão da Torre de Babel, aí Deus diz no versículo 6: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição alguma para tudo que eles tentarem fazer. Ou seja, a unidade, né, faz a gente alcançar coisas, mesmo negativas. Imagina se a gente usar para o bem, para as coisas de Deus, né? Isso, exatamente. Agora, existe o outro lado também do diabo. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, que era um grande conquistador, disse um negócio bem simples: dividir para conquistar. Pois é, porque enfraquece. A divisão enfraquece. A divisão destrói. Né? E por que é tão difícil a gente entender isso? Por que no corpo de Cristo a gente não foca na paz? Porque a divisão destrói.
É algo espiritual. É algo espiritual, não é até que entendo. Isso é algo que tem que estar no espírito para poder. Eu estava vendo um estudo falando, por exemplo, sobre unidade e unanimidade. Existe uma diferença. Sim. Né? Unidos e unanimidade, ele já puxa para andar no mesmo propósito. Por exemplo, no original é o código paterno. É andar, marchar no mesmo propósito. Por exemplo, quando você vê um grupo de soldados marchando, Sim. é os braços, é as pernas, são unânimes. Não adianta ser só um grupo, Sim. tem unanimidade no propósito de Deus. A questão de ser difícil isso aí é porque é algo espiritual. Espiritual, aí isso, né, irmão Nazário, essa questão do espiritual, ele só vai mudar com a busca do Senhor. Exato. Aí você Com a busca do Senhor. E essa busca é individual. E aí a Bíblia vai falando para nós que alguns são mais fracos, né, outros são mais fortes. Isso não tem a ver com a acepção de ter recebido mais ou menos, tem a ver com a busca de cada um de nós. E a evidência maior dessa busca é uma coisa que eu tenho pensado muito, tenho preocupado, porque há um olhar de avaliação dentro também do povo de Deus, né, da Igreja Evangélica Brasileira, para competência, para reputação e carisma. Mas não há mais avaliação para caráter e para relacionamento e convivência, né? Então, assim, mesmo que você seja uma pessoa que não agrade assim, todo mundo e tal, mas se você é carismático, você prega bem, você canta bem, né? Você é uma pessoa que se sobressai, então você é uma bênção. Eu vou mais além, assim, do amor mesmo de Deus, entendeu? Porque, assim, tem gente que prega muito bem, faz tudo muito bem, mas a gente não consegue sentir o amor de Deus. E a busca ao Senhor deve ter essa única finalidade, se parecer com Jesus. Exatamente, parecer com Jesus. Porque é isso, né? Essas coisas que a Bíblia nos ensina, que a gente está lendo aqui, do apóstolo Paulo também agora, só tem a ver com a vida de Cristo em nós. É a impressão da vida de Cristo. Quanto mais Cristo é impresso, mais eu vou amar, mais eu vou perdoar, mais eu vou tolerar, mais eu vou conseguir conviver, né? E se há uma escola perfeita porque é propósito de Deus para isso, é a igreja. A igreja, o corpo de Cristo, ele trabalha de forma voluntária, né? Ele não é algo remunerado. Ninguém está aqui porque é pago, ninguém está aqui porque vai receber nada em troca, a não ser o convívio, uma vida social boa, mas para além disso, e prioritariamente, a presença de Deus, né, o Evangelho. Só que a gente sabe que essas coisas esses valores estão sendo torcidos. É como essa questão da avaliação, não pelo caráter, pela santificação, pela pessoa, né, estar se relacionando bem com os outros, ela ser uma pessoa amorosa, ela ser parecida com Jesus, mas ela ter competências, né? E também essa questão da igreja que está sendo associada muito a um lugar melhor para viver, não é só um lugar melhor para viver, né? Na terra. Ele é melhor também, mas não é só isso. É o corpo de Cristo, é algo espiritual. E aqui é a escola onde a gente vai aprender a caminhar para o céu. A perfeição do céu tem que começar no corpo de Cristo, tem que começar aqui. Então, se a gente vive separado, acepção de pessoas, se a gente vive em contenda, se a gente vive falando um contra o outro, eu coloquei isso nessa semana no grupo do Ministério de Louvor, e é uma oração sincera minha. Oro para que vocês não falem uns dos outros, mas que falem uns com os outros, e orem uns pelos outros. E aí, quando eu vejo aquelas fotos assim, das igrejas africanas e tudo, eu digo, meu Deus, como a gente está distante dessa realidade. Eles adoram horas. Horas. Mas sabe que eu tenho uma amiga que trabalha lá, e é lindo, mas eles são igualzinhos a gente. Somos feitos do mesmo barro. Ser humano, entendeu? Igualzinho. Podia ser totalmente diferente a história. A Europa ser escravizada pela África. Porque
ia acontecer igualzinho, porque eles fazem uns com os outros. E dentro da igreja, eu digo assim, eu não estou lá, mas por conversar, não só com outros, temos 3 amigos em partes diferentes do continente africano. E aí, como é a igreja? Ah, pensa, uma festa, 8 horas de louvor, passa o dia inteiro, não passa não. Aí essa parte a gente não tem ainda, né? No céu vai ter. Mas não tem aqui. Mas e como é? Ah, mas aqui, o negócio pega. E aqui quando eles ficam bravos, fica pega nos cabelos aqui. Para soltar dos cabelos, eu digo a coisa que pelo menos a gente é diplomático. Pelo menos a gente agarra literalmente nos cabelos, né? Isso é. Eu esqueci. Tá bom. É feito da mesma carne. É feito da mesma carne, né? Na indústria a gente diz que o problema é a matéria-prima. A matéria-prima está ruim. É o pecado. É a matéria-prima. É o pecado, é o pecado, né? Mas, então essa é a luta da igreja de Cristo, mas a gente está aqui para isso e nós devemos manter, porque ainda assim, pelo Evangelho, essa é a nossa pregação, a nossa proclamação, o Senhor vai manter o remanescente, né? E eu creio que essa iniciativa toda nossa, não só essa aqui, tudo que Deus tem feito de palavra, que o Senhor tem movido na nossa igreja, é para nos levar a viver o Evangelho, para nos levar a esse caminho da humildade, a tirar de nós o orgulho, né? E a gente ainda corre risco, como a igreja de Corinto, que tinha um monte de dor de orgulho porque tinha dom, né? E vivia, veja, isso que é difícil, né? Justamente isso que eu estou dizendo, é você avaliar não pelo caráter, mas avaliar até pelos dons. A pessoa tem tantos dons, ela recebeu tantos dons, ela se acostumou com aqueles dons, né? Mas fala em línguas aqui, fala no irmão, todo canto que vai, né? E então é complicada essa situação, mas existe essa falta de testemunho. Uma igreja que tinha incesto, uma igreja que tinha muito problema moral, no entanto, era uma igreja que se sobressaía realmente nessas questões teóricas, né? Teológicas, doutrinárias, de dons e tudo mais, certo? Eu quero falar sobre o jejum com vocês. Efésios 9:17. Todos os problemas que acontecem na igreja, aqui no versículo, Romanos 8:5. Romanos 8:5. Porque diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Os problemas existem. Essa é uma questão espiritual para isso. O problema existe porque o nosso pendor está mais para a carne. Aí diz aqui: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. E o que é a carne é? Nada bom. Mas ele diz: mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quando a gente está no Espírito, os problemas aparecem. A gente só vê aquilo que Deus é. Por que Deus problema? Porque a gente está inclinado para a carne. Uma vez ou outra, devido à dificuldade, a gente vê de olhar mais para o Senhor, olha mais para a carne. Aí vem os problemas. Por isso que a nossa visão fica turva, né? Aí diz aqui: porque o pendor da carne está para e uma pessoa em estado de morte, ela é o quê? Ela dá trabalho, ela é problema, ela reclama, ela chora, ela grita. Por quê? Se morresse de feito, dava trabalho, né? Assim, entendo. Mas olha só. Ainda está esperneando. Ou seja, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Quando a pessoa está no Espírito, o que é que ela passa? Vida e paz. Vida e paz. A gente está longe disso, todos nós, irmão Nazário. Eu acho. Todos nós precisamos muito disso. Mas ele depende da sua busca de cada um. Quanto mais você busca Deus, mais a você gente tem paz. Isso. Mas por isso que a gente está tendo essa chamada de Deus de jejum e oração. Porque o jejum mortifica. A gente estudou bastante sobre isso, não foi? No agrupe, aí nós trouxe uma mensagem aqui. Isso mexeu com muita gente na igreja, tanto que está conduzindo a gente a passos tão importantes que a gente não tinha feito mais, assim. Ainda mais numa chamada coletiva, né? Mas assim, o coletivo é muito bom, mas tem que começar individualmente. Essa questão espiritual. Casa, isso.
cheio individual Para poder estar no coletivo. a vida. Né? E a gente não pode ficar esperando no coletivo. Entende? Eu vou ficar melhor quando eu vou para a igreja. Eu vou ficar melhor se eu fizer uma turma para jejuar junto. Se você não buscar no Senhor a sua força para você começar, para você ser essa brasa viva, para se unir aos outros, para que esse fogo do Senhor se acenda, então, não é que nunca vai acontecer. Você pode ser abrasado, mas é como quando você faz um paliativo para emagrecer. Você não tem uma reeducação alimentar, você vai voltar a engordar, sim ou não? Vai. Então, se você não busca sozinho, se você não tem essa ligação com o Senhor sozinho, se você não jejua, não mortifica a sua carne, você quer através do incentivo de um grupo, de um coletivo fazer isso, você consegue, no momento da campanha. Tem gente que consegue os 21 dias, mas acabou os 21 dias, não vai fazer mais. E não pode ser assim. A gente tem que se manter em Cristo. Então, essa chamada do jejum e do jejum individual é muito importante para quem topou, para quem se autodeterminou, porque, como a gente estudou, o jejum é mortificação da nossa carne. Essa luta do espírito e da carne, que a Bíblia fala, que Paulo fala, né? A carne que é tão sagaz, tão viva ainda dentro de nós, ela só é mortificada por mais presença, por mais alimento pelo Espírito que habita em nós, né? Só que é isso, o caminho do alimento é um caminho muito, muito, muito didático. Veja que o Adão e Eva pecou por quê? Não é? O que eles fizeram? Eles comeram. Tem várias coisas que envolvem. Os olhos, o paladar, não sei o quê, mas eles comeram. Então a necessidade, o desejo da carne. Entende? Então, eu penso que o jejum, ele nos chama, como foi também com Esaú, o prato de lentilha, né, que ele fez, o pai, coisas ligadas que eu quero dizer ao alimento, que o Luciano Subirá tem falado muito sobre isso nos seus estudos com relação ao jejum, e eu achei interessante, porque é muito didática a questão do jejum, de a gente tirar a comida, porque é vital. A gente precisa comer. Nós precisamos comer. E quando a gente fica sem comer, a gente sente o quão frágeis nós somos. A gente percebe como isso é tão básico e tão necessário. E é para a gente parar para lembrar que isso aqui é Deus para nós. Que deve ser Deus para nós. Como o Osso estava orando ali. Eu oro para que a gente tenha vontade de Deus como a gente tem com relação ao alimento, que a gente sinta a falta de Deus como a gente sente a falta, né? Então, essa semana, aí eu acordei um dia desse com 3h30 da manhã, comecei a orar e tal, porque eu acordei, foi no dia que Letícia pregou, da quarta para a quinta, né? Então, me tocou muito aquela mensagem da contemplação do Senhor, e eu fiquei orando e dormi assim orando, acordei essa hora com música na cabeça, e minha cabeça não parava, e também não foi preocupação, né? E aí comecei a orar, aí comecei a sentir fome, mas gente, fome grande, 3h30 da manhã, parecia que eu estava grávida. Ou fome de Jesus, meu Deus, vou ter que levantar para comer uma hora dessa. Eu pensei, não vou comer uma coisa pesada, eu quero voltar a dormir, vou comer uma fruta, tem um mamão cortado lá. Levantei, peguei os 3 pedaços de mamão, não vou dormir não, se eu estou com fome de Deus. Nessa fome não. Fui para ver o resultado, realmente. Eu li um gozo, uma vontade de Deus. Agora o que é isso? É um processo. Eu não estava assim. Fui jejuar, fui orar, participei das campanhas. O Espírito Santo faz. Com qualquer um de nós. Em qualquer momento. Só que não pode parar nisso. Eu tenho que ser prática. Aí amanhece, aí se vem alguma coisa, vem uma raiva, vem uma notícia ruim, não sei o que, você vai ver se você está no Espírito. Se sou uma de Deus. Porque a sua reação, esse resultado diz se você foi alimentado realmente. E esse individual é que nos leva a uma grande conquista coletiva. Amém? E eu quero trazer para nós essa luta espiritual. Que a gente pode ir junto. Cada um busca ao Senhor e a gente junta propósito para a gente vencer. Então a gente tem exemplo disso na Bíblia, e um deles é o exemplo de Esther, no reino da Babilônia, né? E ali ela tem esse desafio
sabe ao certo se ela foi contemporânea desses outros. Daniel foi contemporâneo de todo mundo, né? Daniel não se fala, ele passou por todo mundo, inclusive por Esther, mas ela estava ali sozinha, separada nessa província, foi escolhida, né? Isso tudo plano de Deus. A rainha da Inglaterra, né? Mas era então Deus colocou ela no lugar em que ela podia ser usada, mas ela não tinha atentado para essa autoridade espiritual. Como mulher, como rainha, como ele fez com Vasti, ele queria ter uma mulher bonita para apresentar e para usar. Mas Deus não colocou ela para isso. E ela não tinha atentado para o mover espiritual. Até que o tio dela, né, o primo tio dela, que entrou em contato e tudo, e lembrou a ela e disse: olha, é por isso que Deus te colocou aí. Mas a primeira coisa que ela faz é uma convocação de jejum coletivo. E aqui a gente está vendo agora um tipo de jejum, a gente estudou um pouco sobre isso, mas eu creio que o Ministério de Intercessão tem que assimilar para a gente fazer isso muitas vezes, para conquistas no reino espiritual, né? Aqui é mais do que para uma mortificação individual, pessoal, né? É para um clamor e uma maior entrega ao Senhor, porque não há barganha, mas há clamor. É um rasgar de toda a vida. Eu vou renunciar para dizer ao Senhor: nós estamos clamando juntos por uma causa. Vem aqui com providência, né? Então, quando o povo se juntou e ela confiou que era assim que ela ia vencer, não tinha outra. O que Esther tinha a não ser a oração do povo de Deus e essa conclamação? Ela percebeu: não tem que só orar, não. Tem que jejuar. Todo mundo tem que fechar a boca junto comigo. Para eu falar e o Senhor nos dá. Então, ela pediu: jejuai por mim. Não comais, nem bebais. Está em Esther 4,16. Durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. Nem coma, nem beba. Você imagina uma multidão? Eu vou dizer a vocês, só o desespero leva a gente a fazer isso. Eu tenho certeza que desespero leva. Porque eles iam morrer. Todos os judeus iam morrer. Todos os judeus, em toda a Babilônia. E eles souberam disso. E ela era a única que podia intermediar. Então, se chamasse vocês, se fosse agora um decreto, a gente tivesse em outra nação, no continente africano mesmo, povo brasileiro, vamos matar, exterminar esse povo todo. E tem uma pessoa que pode interceder por nós e dissesse: jejum e horas. Em quantos dias? 40, não é não. Pode mandar. Porque o desespero, então, às vezes Deus nos leva ao desespero para a gente fazer certas coisas. Não é? Não é. É melhor fazer sem precisar de tudo isso, né? Então ela pediu e ela disse: eu também vou fazer. Não é só para vocês. Ela disse: eu e minhas moças, que eram as pessoas, as meninas que cuidavam dela, né? Vão fazer isso também. Certo? Também Neemias fez isso, né? Em Neemias o povo é levado a confessar o pecado. E aí ele conclama para que haja um arrependimento e um jejum, para que o Senhor perdoe, né? Em Números 9:1 diz assim: no 24º dia desse mês ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e pano e saco, e traziam a terra sobre si. Então, a busca do povo em jejum era para livramento. É isso que eu quero dizer para vocês. Um dos motivos para jejum coletivo é livramento, perdão de pecados, livramento do Senhor, misericórdia. É para pedir misericórdia a Deus. Né? No livro de Joel, a gente tem uma chamada, eu quero que vocês abram também, no livro do profeta Joel. Ele chama o povo ao arrependimento, a voltar-se para Deus. Capítulo 2, exatamente, os profetas menores, né, que conclamam o povo a se voltar para Deus. Se eu não me engano, ele foi contemporâneo de Ezequiel também. Joel 2, 12.
oração. E isso como? Com jejum, com choro e com pranto. Com jejum, choro e pranto. Então, essa convocação de Joel é maravilhosa e depois ele traz, no decorrer da sua profecia, os resultados disso, né? E a gente cita essa promessa porque o próprio Cristo cita essa promessa nos Evangelhos, né? Que derramarei sobre toda a carne do meu espírito e tudo mais. Então, há uma conclamação do próprio Deus e aqui é uma conclamação coletiva, certo? O jejum coletivo muda a sentença dos ninivitas, por exemplo. Veja, Jonas, que foi pregar para os ninivitas, né, fazendo acepção de pessoas, como Deus não liga para a gente não, assim, entendeu? Deus não liga para as nossas fraquezas quando Ele quer nos tratar, quando Ele nos escolhe, e nós somos dele mesmo, Jonas era dele, Ele usa. Com raiva, olha com raiva, quer saber, vai começando, estou mandando, acabou. E vai mesmo. Né? E Jonas foi com raiva, com acepção de pessoa, foi obrigado, foi tudo isso. Mas foi e pregou. E disse exatamente o que Deus mandou. Se você se arrepender de jejuar todo mundo, Deus vai perdoar vocês. Mesmo acreditando que eles não iam fazer. A questão não era que ele não acreditava em Deus. Ele disse, eu sabia que o Senhor ia fazer. Eu acho que ele achava que os ninivitas não iam fazer, mas sabia que Deus perdoava. Acho que ele estava torcendo por isso, né? Não, né? Crerem, né? Às vezes com vontade até dizer assim, mas não precisa não, eu vou não vai não. Deixa eu falar. Ele com raiva porque na humanidade dele ele acreditava que assim, não queria que aquele povo fosse perdoado. Que eles não mereciam, né? Mas o que é que eles fizeram? Ouviram a mensagem. Ouviram a mensagem. Jejuaram, rasgaram as suas vestes e Deus perdoou o pecado. Então, gente, se ninivitas, e se você for estudar o contexto histórico, cultural desse povo, da ruindade deles, que tirava a pele todo do povo como se fosse um jacaré, pendurava nos campos para os povos que passassem ver quão quais eles eram e que tinham que ter medo deles. Eles faziam montanhas de peles, de scalpes de pessoas para que as pessoas vissem como é que eles venciam na guerra. É esse povo que Deus, por isso que Jonas tinha raiva, também não, né? Mas se Deus perdoa ninivitas, e se a gente se juntar e fizer um jejum coletivo, pedindo a misericórdia de Deus que santifique a nossa igreja, o que vocês acham que Deus vai fazer? Maravilha. O que vocês acham? Eu acredito que Deus vai se compadecer da gente, que Deus vai ter misericórdia da gente e vai nos transformar. Amém? Amém. E aí Jesus, ele confirma a importância do jejum, a gente viu muito sobre isso, Mateus 17, 14 ao 21, né? No verso 21, ele fala, esse é um dos textos que Jesus confirma a questão do jejum, mas esse é interessante por causa da guerra espiritual que o irmão Nazar está falando aí, né? Ele fala, mas esta casta de demônio não se expulsa senão por meio de orações e de jejum. Então, Jesus está ensinando, né, que a guerra ela é interior, contra o nosso pecado, é a mortificação da nossa carne, mas existe um tipo de jejum que é para vencer o inferno. Existe um tipo de jejum que é para uma libertação de endemoniados, né? E eu quero lembrar a vocês que às vezes está todo mundo ali, o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Primeira vez que Jesus entrou numa sinagoga e foi pregar para começar seu ministério, a primeira coisa que acontece é o cara se endemoniando ouvindo a palavra. Dentro da sinagoga. E Jesus tem que expulsar o demônio. Então, quem garante que não há tantas pessoas que vêm com pressas e presas por demônio? E eu não estou dizendo que tem que sair se fechando, gritando e tirando a atenção do mundo. Mas essas pessoas precisam ser libertas. E eu me pergunto aqui a vocês, né? Nós, intercessores, quantas vezes a gente pensa nisso na hora do culto e ora por isso? Alguém está aqui preso por um demônio e precisa ser liberto para ouvir a palavra, para receber Jesus como Senhor e Salvador. A gente senta, fica ouvindo a palavra, achando maravilhoso. É ou não é? Ora pontualmente, sai e vai embora. Mas intercessores se importam. Principalmente na hora que o pastor está fazendo uma apelo. Principalmente, né? Mas durante toda a pregação. Entendeu? Muito que eu bem explodido.
né? Só Deus sabe. Mas aí a gente tem que ficar ali orando. A gente tem essa capacidade, né? Deus nos deu essa mente que pode conciliar essas informações. Então, toda pregação, dependendo do rumo da pregação, né, eu fico orando para que venha o resultado para o qual aquela palavra está sendo ministrada pelo coração das pessoas. Mas a gente precisa ter isso unificado. A gente precisa ter isso intencional, proposital. A gente precisa ter um movimento, uma ação que seja mais concreta. Dizer, olha, na hora do culto, tantas pessoas vão estar orando pelas crianças, tantas pessoas vão estar orando pelas pessoas que estão no templo, e nós vamos orar. Quais são os pedidos? Libertação das mentes que estão cativas, pessoas que estão na carne, pessoas que... E a gente tem que ter foco nas nossas orações intercessórias, certo? E com relação ao jejum, fazer jejuns coletivos, eu acredito que a gente pode pontuar esses jejuns como essa convocação que é coletivo, mas ao mesmo tempo individual, porque a gente fez um jejum de convocação, mas foi para cada um buscar mais a Deus, certo? Não foi para um propósito como Esté chamou, né? Mas a gente pode combinar justamente, vamos fazer aqui um jejum para clamar a Deus pela santificação da igreja, né? Vamos fazer aqui um jejum, porque tal dia vai ter ali, sei lá, um evangelismo, vamos entrar em cada uma dessas casas, né? Irmã Vitória sabe, acho que um pouco como é o contexto da Estação Velha, Irmã Luz Nete, só você entrando para você saber, né, irmã Roseli? Então, tem lugares assim que é incrível, e a opressão é muito grande, então não dá para ir de todo jeito. Vamos fazer o jejum coletivo, porque um grupo vai até lá, esse grupo também jejua. Não é só vocês não, eu vou também para poder ir lá e enfrentar e o Senhor fazer a obra. Porque senão a gente vai continuar fazendo visitas sociais. A Igreja de Deus é para ficar fazendo só visita social, dizer como você está, o que você precisa, que oração. Não, a gente tem que ter preparo para ir para libertar. Preparo para ministrar a palavra, crendo que ela é uma espada que vai entrar na alma daquela pessoa. E alguma coisa tem que acontecer. A gente tem que querer pregar a palavra assim. Então, a gente pode fazer esse tipo de jejum que eu quero dizer. É 9h38. Vocês podem esperar até 15 para as 10 ou quer que eu termine? Só para eu terminar essa parte aqui do jejum. Estou terminando já, certo? Então, diante da vontade de Deus, o ministério de intercessão faz jejum e unidade. Ninguém deve ficar fora do jejum quando houver essa convocação, certo? E a gente pode fazer isso de tempos em tempos. A gente pode fazer uma vez no mês, um dia inteiro de jejum. A gente pode fazer uma vez no mês só todas as manhãs, ou só todas as tardes, né? Ou 3 dias à tarde. Enfim, mas de forma que todos possamos fazer. Acho que seria bom também fazer uma consagração da equipe. Sem passar um dia, né? Sim. Nós fazemos muito isso com os líderes quando a gente chegou aqui. Isso. Nós todos sábado à tarde não tínhamos agrupos assim, com frequência que temos, né? E a gente fazia. E a gente vai retomar, não naquele nível por causa da dinâmica, mas a gente já está marcando data, a gente vai retomar isso. Maravilhoso. Né? Então, a gente pode ir mudando o direcionamento segundo o guiar do Espírito Santo. Eu quero encerrar essa parte do jejum, né? Porque é o que eu estou dizendo, a gente vai marcar, eu vou manter contato. Eu pedi para a Valéria, eu vou colocar ela como administradora do grupo, para ela me ajudar a inserir as pessoas que querem seriamente fazer parte, não é só para ficar ouvindo o pedido de oração e orando de lá e ficar comentando, e aí? E não sei o quê. Não estou dizendo que isso é brincadeira, mas a gente quer uma coisa mais séria, a gente quer uma coisa mais alinhada, de ação, com plano, a gente quer esse tipo de coisa. Então a gente vai inserir essas pessoas e aí a gente vai marcar uma reunião para esse planejamento estratégico, para aquilo que o Senhor vai nos direcionar, né? E a gente vai ter essas convocações. E o que eu quero falar, já foi dito isso em outros estudos, e o Oscar também falou na pregação, jejum que a gente pode fazer não só de alimento. Não que esse seja o mesmo jejum que o próprio Jesus ensina, ou a Bíblia referente ao alimento, tá certo? Mas são, eu posso dizer, jejuns didáticos também, jejuns
que vão nos ajudar nessa nossa geração a entender também sobre a presença de Deus, sobre a necessidade de Deus. Por quê? Aí a gente tem gente da área aqui da saúde, não sei o quê, com esse negócio da dopamina, né? Que substitui até comida, hoje em dia. As pessoas estão tão ligadas aos eletrônicos, que elas não lembram de comer. Não sente a mesa, não sente fome. As crianças não sentem fome. Vai oferecer o prato da comida se ela está num jogo, não sei o que, ela não quer. Ela come à força se você insistir. Mas a tal da dopamina, esse prazer, essa química, que está sendo alimentada por coisas externas, está deixando as pessoas sem a necessidade básica. Sem querer comer, sem querer tomar banho, sem querer beber água. Esquece. Por isso a gente está sugerindo jejum para além disso, né? Vamos tentar tirar algumas coisas. Mas aí eu fui para esse extremo com relação a eletrônicos. Eu sei que aqui a gente tem uma geração que é mais analógica do que digital, não vai ter tanto problema assim, a gente ainda está, mas não tanto. A gente ainda lê, a gente ainda se olha, a gente ainda está aqui sentado. Isso é muito bom, né? Mas aí eu vou ler aqui quais as sugestões. Né? Vamos jejuar e julgar os outros. Eita! Sabe? Aquele negócio assim que é um vício. A pessoa passa, se uma pessoa que você se fizer. Não, esse é mais do que a língua. Ó, julgar. Ela nem falou comigo, né? Um exemplo. E às vezes ela está com a cabeça nunca totalmente diferente. Eu estou dando um exemplo muito simples. Mas, gente, esse é um exercício muito importante, porque nós somos julgadores. A gente especula o tempo todo. Se observa. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? E tem que ser todo dia. Mas imagina você só se dizer, Senhor, essa semana não vou fazer exercício. De não julgar. De não julgar. Aí é o quê? Vem o julgamento, você, Senhor, 100%, não vai passar a semana toda pedindo perdão. Aí, primeira semana você fala, Senhor, eu vou ter que passar outra semana fazendo exercício de não julgar. Aí, resultado, né? Aí, você vai perceber que antes ainda de você formular as coisas, você já refaz. Não, peraí, não vou pensar isso não. Mais uma semana, não, peraí, não vou pensar isso não. Mas é sério, e acontece, a gente consegue. Gente, como a gente consegue? Como o Senhor muda o nosso olhar? Como a gente começa, ao invés de julgar, querer saber, rapaz, eu vou falar com o Joselino, porque ele não está bem, mas com o sentimento de querer ajudar e não de ficar premeditando o que seria, né? Jejuar de palavras que ferem. Faltam 2 minutos. Aconteceu hoje comigo. Eu tenho uma colega que trabalha, nós estamos trabalhando junto, né? Aí ele veio assim, gente, diga a Cassiana que eu amo o celular. Ele está mandando um recado para mim, porque eu entendi que você não vai ele boa noite. Aí quando foi hoje, eu precisei de informação dela e de manhã. Aí eu disse, meu Deus, será que ela está me castigando? Porque hoje eu falei que agora de noite, eu vi no caminho. Aí ela disse, minha filha foi que houve, o que foi? Mas eu perguntei, meu Deus, será que ela está me machucando porque eu faço isso? Aí quando ela veio entrar agora, a sua mensagem veio entrar agora. Eu passei 6 e pouco da manhã, eu estava lá no HU esperando eu fazer um exame. tá vendo, gente? Uma coisa assim, mas é assim mesmo. Eu não fiquei, mas tá dando. Aí termina sofrendo. E assim, isso não é uma coisa só sua, é da gente. E nós, é o que eu disse, nós não somos perfeitos, não vamos ficar da noite no dia. Mas a gente fazer esse tipo de coisa vai ser muito bom para nós, né? Evitar palavras que ferem, né? Frases, vamos usar mais frases que purificam, que elogiam, que melhoram as pessoas, né? E que não vão denegrir, vamos evitar, né? Talvez a gente vai ter quase uma semana de silêncio, ou em casa, no trabalho, porque para no fim de você ainda não consegue formular as frases boas, mas pelo menos você não disse a ruim. Já foi grande passo, né? Certo? Jejuar do descontentamento, de reclamar. Eu já fiz esse jejum, sabia? Graças a Deus, o Senhor me libertou.
acordo com os passarinhos, aleluia, glória a Deus. Por mais que tenha alguma coisa triste acontecendo na minha vida, eu consigo agradecer, né? Mas teve um tempo que eu fiquei tudo, eu ia lavar a louça, hoje é assim, Senhor, obrigada porque eu tenho louça, aleluia, de verdade. Ô Senhor, obrigada porque tem comida para eu fazer. Mas eu sei, meu Deus, tem que fazer almoço hoje de novo. Ai, Senhor, quanta louça para lavar. Enfim, né? Então vamos evitar, olha, vamos evitar pessimismo. Tem gente que chega perto da gente, acha que só tem coisa aqui para dizer. Tudo assim, isso não vai dar certo, não. Tu viu que hoje vai ser bom e parece que vai chover. E parece que, olha, não vai não. Não vai dar. Gente, nós somos crentes. Vamos ter fé, confiar no Senhor, né? Jejuar, agora isso é difícil, esse aqui é difícil. Jejuar de preocupação, a gente vai ser assim. Mas, olha, então, egoísmo, rancor. Então, aqui, veja que eu estou falando assim, jejum de internet, né? Jejum das redes sociais, esses jejuns todos são bons. Mas vocês estão vendo qual é a proposta que a gente está vendo nesse curso dessa apostila? Eu achei muito bom, por isso que eu estou encerrando e dando isso. Porque o que Deus quer alcançar na gente é algo muito mais profundo. Quem é alcançado nisso, nessas coisas, vai saber se portar, vai saber escolher o que vê, o que não vê. Sabe falar, sabe vestir, sabe entrar, sabe sair. Gálatas 5:19, é a obra da casa. A sombra já está estudando lá, né? Com as mulheres. Exatamente, Zé. Exato. Vamos pegar a lista das obras da carne e jejuar. Vou dar aula sobre isso domingo. Vamos jejuar das obras da carne, né? Pensamentos. Então, tem umas coisas aqui que são interessantes, mas que ajudam também, né? Essa questão do rancor, por exemplo, é óbvio que é uma questão que não é uma coisa pontual. Vou jejuar do rancor. Quem é que jejua do rancor? Ele vem sem a gente pedir, né? E a gente alimenta e se ele se instala. Mas o fato é que para a gente evitar essa instalação da falta de perdão, o rancor, ele já está ligado ao ódio, ele está ligado a uma raiz de amargura e só chega nesse nível quando a gente alimenta, né? Então não alimentar. Perdoa de uma vez, perdoa tudo, né? A Lana falou uma vez, Lei, pega tudo, até o que vem ainda. Nem sabe ainda, aí perdoa. Eu digo, até o que vem, não sei nem o que vem. Vou perdoar. É mais fácil, né? Porque o perdão não é muita gente. A gente fica moendo. Só, gente, vamos perdoar logo tudo. Quem tiver que perdoar, a gente perdoa, tá liberado e vamos embora. Então, gente, louvado seja Deus pelo que a gente conseguiu até hoje, porque a gente conseguiu esse curso, a gente estendeu, deu certo. E é o que eu disse, a gente vai marcar essa reunião e a gente vai começar, eu pretendo assim, que a gente tenha uma vez no mês um encontro e talvez nesse começo a gente vai ter mais tempo junto, mais vontade, ou um dia, porque a gente ora, deixa o Espírito Santo trabalhar, a gente tem um momento da gente mastigar especificamente um texto, um contexto específico que vai nos alimentar para a gente passar um mês aí praticando esse texto, da gente ir, né? A gente às vezes come assim, um banquete com tanta coisa que depois a gente não sabe nem o que está voltando. É ou não é? Então, às vezes é muito bom só comer no máximo um rubacão, tem feijão e arroz junto. Mas assim, supriu você sabe o que foi, o que te alimentou, o que você tem de nutriente. Então, às vezes a gente tem que fazer isso com a palavra. A gente tem muita coisa, mas a gente pode aos pouquinhos, nos alimentando, praticando, o Senhor vai nos fortalecendo e a gente vai crescendo no Senhor. Tá certo? Sempre no tempo de Deus. Amém? Amém. Por esse tempo foi muito bom. Então nós vamos orar, agradecer ao Senhor, né? E nesse encerramento nós vamos orar pelo ministério. Continue orando junto comigo. A oração mais específica já de exercício para nós, diante dos desafios pessoais que a gente recebeu no curso. Mas a coletiva é, Senhor, chama pelo nome as pessoas que o Senhor quer para estar no ministério de intercessão. Nós não podemos ter fofoqueiros, não podemos ter pessoas que não estão dispostas à santificação,
ao conceito. Não podemos. A gente vai receber pedidos sérios para orar. Não podemos ter pessoas que vão fraquejar. Precisamos estar perseverantes na oração. Amém? E prontos a estar preparados até que as libertações venham. Então vamos ficar em pé, eu vejo vocês. Eu queria assim, se alguém em casa puder orar por essa família, é uma família de Luiz e de Meire. Eles estão passando por um momento muito tenebroso, espiritual também. Eles não conhecem o Senhor, né? E assim, eles estão muito necessitados de orações. Muito mesmo. Vamos orar. E aí quem continuar, lembra, né? Uma mulher que eu chamei Márcia, que eu falei aqui que o nome dela é Márcia, que ela saiu do candomblé, lembra? Amiga de Rosana, né? Depois eu vou colocar nessa listinha, são coisas individuais, né? São muitos pedidos. Aí entendam que a gente vai ter esses pedidos, a gente lembra, a gente vai continuar fazendo esse tipo de coisa, mas que a gente tem que ter mais foco em coisas coletivas, principais e puxar. Ora, e a gente vai sabendo as notícias, mas sempre focando nessas conquistas que vão mudar outros ambientes, né? Com transformação de vidas, né? E até, quem sabe, Deus nos dá a oportunidade de visitas, esses tipos de coisas. Eu queria lembrar que ore um pouquinho, porque segunda-feira essa jovem vai começar de poucos casos. Foi a irmã que me pediu. Certo. E ela vai vai dizer que quer falar. Amém, que eu fiz. Foi o que você queria, que a gente orei, né? Que ela queira falar comigo. Ela vai falar com ela. Está comigo. Então, Um casal que evangélico que estão, né? Tá separados. E 25 anos de casado. Eu oro por você agora. Vamos orar?